Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos de volta para uma nova aula de língua portuguesa. E hoje a gente vai falar de um conteúdo que ele vai ser simples, tá? Porque a gente só vai fazer uma definição breve e para diferenciar duas classes gramaticais que algumas pessoas ainda conseguem confundir devido, né, ou ao seu nome ou ao seu uso, que é o caso da preposição e da conjunção. Então hoje nós faremos uma breve diferenciação entre essas duas classes gramaticais, tá? Será um vídeo rápido, então se vocês quiserem, aproveitem para ver outros vídeos aqui do canal, acompanhem outras aulas, deixem sugestões, falem suas dúvidas, para que a gente possa, então, dialogar um pouco mais nos próximos episódios, ok? Muito bem. Então, para a gente falar um pouquinho de preposição, vamos só lembrar do conceito rapidamente, tá? Toda preposição, pessoal, tem relação com o ato ou efeito de pré-pôr, de pôr antes ou diante de alguma coisa, certo? Isso pegando um conceito do dicionário. Dentro da gramática, especificamente, ela é uma palavra invariável, ou seja, né, ela não tem questão de gênero, de número, ela é sempre numa mesma forma, tá bem? E ela liga dois elementos de uma frase, estabelecendo uma relação entre eles. Essa relação, pessoal, é uma relação de subordinação, uma relação de dependência do segundo para o primeiro elemento, tá? Então, quando a gente usa uma preposição, a gente está fazendo uma ligação entre duas palavras, mas a segunda palavra, junto a essa preposição, ela ganha um caráter diferente da sua formação original, porque ela vai fazer uma relação de dependência e não com o primeiro termo, tá? Vamos ver uns exemplos, eu vou explicando algumas coisas próximas a isso. Olhem só. Na primeira frase, a gente tem a casa de Maria ficava longe, certo? A gente tem uma palavrinha ali que vai estabelecer uma relação, né, de dependência entre dois termos, certo? Já vamos explicar qual é. Os amigos estavam em campo. A gente também tem uma palavra que vai fazer essa relação de dependência. Andei quilômetros com você. Mesma coisa, tem uma palavra que vai fazer essa relação. E no último exemplo, eles são contra as ideias da adversária. Nós temos dois elementos que vão fazer ligação e gerar essa ideia de dependência. Olhem só, tá? Na primeira frase, a gente tem a casa de Maria ficava longe. Aquele de que está ali, está ligando a palavra casa até a palavra Maria. Mas a gente pode entender que de Maria é uma casa em particular, certo? Então, na verdade, o que acontece? Essa expressão ela vai especificar algo sobre a primeira palavra. Portanto, a relação de dependência que há aí para gerar essa adjetivação, essa caracterização, é pela soma da preposição com esse termo posterior, que para o termo anterior, para a palavra casa, dá um sentido específico, certo? Se nós, por exemplo, não tivéssemos utilizado a preposição de, né, que está, nesse caso, trazendo a ideia de posse, né, da casa para alguém, a gente estaria chamando a casa de Maria, e seria, portanto, um sentido diferente, certo? Então, essa relação de dependência. Na segunda frase, os amigos estavam em campo. Em campo está indicando onde eles estavam, certo? Para a gente poder fazer essa ligação entre o local e o verbo estar, a gente usa a preposição em, que então, né, busca a palavra campo para fazer essa relação de dependência com o verbo estavam, certo? Eles estavam, ok, né? Eles estão parados, estáticos em algum lugar. E aí eu vou especificar que lugar é esse. Eu tenho que colocar a preposição que estabelece essa ligação entre o local e o ato, certo? Na terceira frase, andei quilômetros com você. Então, a gente está utilizando a preposição com. Lembrem bem, com é preposição, pessoal, não é conjunção, por mais que o termo inicie, né, foneticamente a próxima palavra, né, a próxima classe gramatical que a gente vai ver aqui. Então, ela faz uma ligação entre, né, o verbo andar, na verdade, né, quem anda pode andar com alguém, né, ele pode andar acompanhado de uma pessoa. Então, esse com que está aí colocado estabelece a ligação entre o você e o andei, certo? Para indicar, então, né, o modo, né, ou a companhia, melhor dizendo, que foi, entre aspas, utilizada para andar. E a última frase, eles são contra as ideias da adversária, nós temos duas preposições. Primeiro, nós temos a preposição contra.
Eles são, está indicando que eles têm uma posição específica, né? E eles são contra alguma coisa. E esse contra, ele sempre vai trazer a ideia de oposição, né? Então, ele é usado essa palavra para fazer essa ligação com a ideia de oposição entre o termo posterior, ou a expressão posterior, as ideias, e a posição do eles, né? Que aparece ali na frase. Então, eles contra as ideias. E as ideias são de alguém, né? Então, esse da adversária que aparece aí na tela, ele tem uma preposição que, na verdade, pessoal, é uma contração, né, de de mais a, de artigo mais a, de preposição mais a artigo, perdão, e liga a palavra adversária até a palavra ideias, certo? Para indicar a posse dessas ideias, certo? Então, isso é função da preposição, tá? Ligar dois termos dentro de uma frase, dentro de uma oração, para que, então, estabeleça essa lógica de sentido, né? Dando propriedade maior para o termo antecedente, para o termo que veio antes da preposição, ok? Muito bem. Aí vamos lembrar um pouquinho da conjunção, né, pessoal? A conjunção é também um ato de unir, de aproximar ideias. Mais do que aproximar palavras, como fez ali anteriormente a preposição, a conjunção ela liga ideias que vão, né, se desenvolver no decorrer de um período, de um parágrafo, ok? Ela também é uma palavra invariável, ela também não varia, tal como a preposição, só que ela liga duas orações, certo? Depois, nos exemplos, a gente vai relembrando o que é oração para quem ainda está um pouquinho perdido nisso, tá bem? E também dá essa ideia de sentido nova para a sequência de ideias que apareçam no decorrer do período, certo? Então, não é só uma ligação entre palavras aqui. A gente tem uma ligação, na verdade, que vai um pouco mais além. Vai uma ligação de ideias, certo? Olha o exemplo lá colocado. Os 4 exemplos indicam, né? Esqueci a chave é uma ideia. Fui para casa é outra ideia, mas tem uma palavrinha ligando os dois. Comprei balas é uma ideia. Era o que dava é outra ideia. E tem o pois estabelecendo a ligação entre eles. Vamos ao jogo é uma ideia. Voltarmos é outra. Tá? E o quando estabelece a ligação entre eles. O show é bom é uma ideia. Tem um preço baixo é outra ideia. E tem o e fazendo a ligação entre ambos. Só que essas ligações aí, elas não são ao acaso, tá? Vejam que no primeiro exemplo, esqueci a chave, mas fui para casa, indica uma relação de adversidade, né? Afinal, uma coisa é o fato de tu esquecer a chave. Teoricamente, tu precisa da chave para entrar na casa. Mas ainda assim, apesar de tu ter esquecido a chave, tu vai até em casa. De repente está lá o pai, a mãe, o companheiro, a companheira, alguém que possa abrir a porta para a pessoa, né? Então, tu utiliza a conjunção mas para estabelecer essa relação de adversidade, de contrariedade entre as duas orações. Vejam que está marcado o esqueci, que indica, né, que esse verbo que está aí presente indica que há uma oração, e o verbo fui, do verbo ir, que também está indicando uma outra oração. Então, o mas liga as duas orações. Comprei balas, pois era o que dava. Comprei balas é uma oração, né? Era o que dava é a explicação dada pelo locutor para justificar o fato de comprar as balas. Então, utilizou a conjunção pois para ligar a primeira ideia, que é comprar balas, até a segunda ideia, que era o que dava para comprar, certo? Então, o pois estabelece essa relação de explicação entre as duas orações. Na terceira, vamos ao jogo quando voltarmos. Vamos ao jogo, a gente sabe que é uma oração tranquila, sentido completo, aquela coisa toda. Tem o verbo vamos, né, do verbo ir ali também presente, mas liga-se a oração voltarmos com a conjunção quando, tá? Voltarmos é verbo também, vai caracterizar uma oração. Aqui a gente tem duas orações que são dependentes entre si, né? Elas são diferentes das anteriores, mas igualmente o voltarmos estabelece uma oração isoladamente. Só que utilizou o quando, que é uma conjunção que dá a ideia de tempo, né, para indicar quando o primeiro ato vai acontecer, para indicar o tempo, a condição, o momento desse ir ao jogo, certo? Então, ligou as duas orações por meio do quando. Para finalizar, a gente tem a expressão, o show é bom e tem um preço baixo.
O show é bom é uma ideia, tem um preço baixo é outra ideia, e nós temos o e, que estabelece uma ideia de soma entre as duas informações. Eu estou somando uma informação atrás da outra, então eu uso o e. O show é bom tem um verbo é ali, do verbo ser, tem um preço baixo. O que tem um preço baixo? O show, né? O show tem um preço baixo, tem um verbo ter ali também, então nós temos duas orações ligadas pela conjunção e, certo? Então, só para finalizar, a conjunção ela tem a função de ligar duas orações, certo? Enquanto a preposição vai ligar palavras, como nós vimos anteriormente, certo? Muito bem, pessoal. Por hoje é só. A gente dá uma renovada, uma revisada nesse conteúdo para não haver mais confusão entre conjunção e preposição, certo? Um abraço para vocês e até a próxima!